Bom, e olha lá, vamos falar sobre o signo de Touro, que é o signo onde papai não, é papai, eu sou papai agora, titio Nando tem o Sol no último grau do signo de Touro, 29 graus e uns quebradinhos ali, e o Urano tá assim, sambando em cima da minha cabeça já faz um tempão. Para você que tem o Sol nos últimos 5 graus de Touro, segura as pontas que a tormenta está passando. Vou explicar para vocês aqui no vídeo, vamos lá. Olha só, nos últimos vários anos, aí, desde 2018, o Urano está circulando pelo signo de Touro. Tá? Esse aqui é o Urano. Tá? E ele entrou aqui em Touro lá em 2018. E são dois símbolos, assim como o Saturno em Áries, né? São dois símbolos que não conversam muito bem. Porque o touro é um signo de previsibilidade, de estabilidade, de permanência, de estrutura, né, de ficar ali dentro do cercadinho dele, comendo a graminha dele, tá tudo certo, né? O touro fica lá no lugar dele. Ele é um dos signos que mais busca por estabilidade e previsibilidade que a gente encontra. Só que o Urano é completamente contrário. O Urano é um planeta de revolta, de arrebentar os alicerces, rompimentos, quebrar regras, né? Ele é um planeta de revolução, ele quer mudar o status atual, né? Então você tem dois símbolos que não conversam muito bem e o Urano, ele pode provocar várias instabilidades por onde ele passa. O touro, ele vai tentar reter aquilo com toda a força possível. Porém, nós, no nosso dia a dia, vamos acabar dando de cara com várias situações que estão fora do nosso controle. E por mais que a gente brigue com aquilo, por mais que a gente tente manter as coisas sob uma visão mais coerente e tenta manter aquela estrutura que a gente construiu com tanto suor, muito provavelmente essas coisas deixam de existir, né? E ao longo desse caminho que o Urano fez em todo, ele transformou muitas vidas. Inclusive a minha. Né? Inclusive a minha vida nos últimos 4 anos passou por um processo muito potente de transformação, muito forte, e que está culminando, né, toda essa fase de transformação importante está acontecendo, está culminando agora em 2025, que foi um ano muito difícil. Eu passei por muitas mudanças esse ano, né? Eu tive muitas lesões físicas, né? Fisicamente eu me machuquei bastante, fiquei muito estressado, fiquei cansado, a cabeça cansada, mudei o tipo de treino que eu tinha, mudei de casa, teve várias coisas e eu estou fechando esse ciclo de Urano, mudando o meu Sol, mudando a minha personalidade, que eu estou me tornando papai mais uma vez, né? Então isso é uma mudança muito radical, muito potente nessa estrutura solar que foi construída ao longo dos 47 anos da minha vida, né? Esse Urano está transitando ali em cima. Então essa passagem aqui, que hoje o Urano está em 28 graus de Touro, ele está retrógrado, ele ainda volta em janeiro, ele está continuando retrógrado. Em fevereiro ele faz um movimento direto e aí lá em maio ele passa definitivamente para o signo de Gêmeos e lá fica até os próximos 7 anos, ele vai ficar lá. E aí a bola passa para a quadra de Gêmeos, e aí o pessoal que se vire com isso aí. Então você que tem esses últimos, nasceu, né, tem o Sol nos últimos 5 graus de Touro, respira fundo, porque todo esse ciclo de transformação, de crises, de estresse, de nervoso, de reatividade, de intemperança vai terminar, vai acabar, as coisas vão se assentar, você vai organizar o seu dia, a coisa vai voltar a ficar previsível, vai voltar a ficar encaixadinha dentro do que você gosta, porém, sabendo que as coisas não vão ser do jeito que eram. Não adianta você tentar voltar atrás, não adianta você tentar reestruturar relacionamento perdido, recuperar a carreira que já foi embora, tentar consertar a dívida que já aconteceu, né, a questão de saúde, tudo vai ser transformado. O Urano muda, ele altera 180 graus a percepção que a gente tem. A gente precisa mudar a filosofia de vida, os sonhos, o direcionamento, a atitude. Tem muita coisa que precisa ser reorganizada nessa história. Tá? Então, mais um pouquinho de paciência, respira fundo, porque na hora que ele for embora para Gêmeos, aí as coisas vão ficar muito melhores, vai dar uma camada bastante significativa. A única coisa que a gente vai precisar se preocupar é que, mesmo que não tenha nenhum planeta no signo de Touro, a gente tem aspectos de quadratura e oposições acontecendo ao longo do ano. Quadraturas e oposições são aspectos tensos que podem provocar crises.
Nando, você acabou de dizer que tudo vai ficar mais previsível, vai ficar mais tranquilo. E vai, mas não é para todo mundo. Lembra que eu falei no começo da Rua Touro? A Rua Touro vai ter algumas influências dependendo de onde você tem esses posicionamentos de Sol, Lua ou Ascendente, ou qualquer entrada de casa, ou qualquer planetas, tá? Lembra que eu falei a respeito da questão da Rua Signo? Né? Então a Rua Touro vai ter influências bastante importantes, especialmente com planetas. Então, se você tiver planetas nos primeiros 5 graus de Touro, vai ter uma influência muito potente de Plutão. Tá? Plutão está transitando aqui no comecinho do signo de Aquário, e ele vem até o grau, esse ano ele vai até o grau 5 de Aquário, que é mais ou menos aqui, e aí ele fica retrógrado, ele fica sambando aqui nessa área aqui. E quando ele faz esse movimento, ele vai fazer quadratura com tudo que você tem de 0 a 5 graus de Touro. Isso já está acontecendo. Quem nasceu nos primeiros 4, 5 dias de Touro já está recebendo essa influência. Vale para ascendente, vale para outros planetas, vale para a Lua, tá? E outra coisa que vai acontecer também é que o Júpiter, ele está transitando em Câncer, tá? Ele está aqui no signo de Câncer, ele está um pouquinho retrógrado ainda, mas ele volta para cá e vai entrar no signo de Leão lá para junho e julho. Tá? Quando ele fizer essa entrada aqui, ele passa pelo grau 0, obviamente, e ele começa a fazer quadratura com esses pontos que você tem aqui no comecinho desse mapa. Só que a diferença é que o Júpiter ele vai quase até o final do signo de Leão, ele vem até 27 graus. Ó. Então, à medida que ele for andando, ele vai fazendo quadraturas com outros lugares do mapa aqui. Ele vai influenciando outros pedaços. Então, apesar de a gente não ter, nós, né, os taurinos, não estarmos vivendo nenhuma conjunção mais, que é super poderosa, a gente ainda tem influências desses dois planetas que podem causar perturbações. O Júpiter é um pouquinho mais rápido, e aí o Júpiter vai falar sobre desperdício de energia, cansaço, um estresse, um exagero de tarefas no dia a dia, um exagero de sentimentos, um exagero de características dos setores onde você tem esses posicionamentos de Touro. Agora, o Plutão já é outra história. Né? O Plutão é outra coisa. Ele é muito mais lento, ele é muito mais poderoso, ele é muito mais intenso. E ele pode dar início a uma série de situações muito importantes que levem a mais uma transformação importante, uma crise, potencialmente uma crise bastante forte no lugar onde você está, com esse posicionamento de Touro, seja Sol, seja Lua, seja Ascendente, ou qualquer planeta que tenha ali, tá? É necessário avaliar isso caso a caso, porque a gente precisa identificar a casa e o que é, de onde está vindo essa energia e para onde que está sendo influenciado também, porque não é só o ponto que tem o negócio, o posicionamento de Touro, isso pode ir para outros lugares também, tá? Pensa bastante, o pensamento que você tem que ter é que tanto o Júpiter quanto o Saturno nessa quadratura, o Júpiter e o Plutão nessa quadratura, vão promover situações importantes para você alterar coisas que potencialmente não estão funcionando mais, especialmente o Plutão. Plutão ele vem e ele desorganiza, ele tira da previsibilidade as coisas que a gente tem como alto valor e a gente acredita que aquilo é uma fonte de razão de existência. E o Plutão, como força dele, como essência dele, ele vai tirar isso para você descobrir que isso não é a sua maior força. A sua maior força está em outro lugar, num lugar muito mais profundo, muito mais intenso. E você precisa mergulhar nessa caverna aí, né, nesse lago, e descobrir o que é que existe ali dentro. Eu não sei se você me acompanha há muito tempo, mas eu sou especialista em Plutão em casa 8. E para entender bem o que está acontecendo, a gente precisa bater um papo. E eu, ouvindo o que você está me dizendo, a gente consegue descobrir qual que é o ponto que precisa ser trabalhado, tá? Então, são dois movimentos que podem ser muito positivos, que eles vão, depois que eles passarem, eles trouxerem o significado dos trânsitos, você vai entender para onde que você tem que se direcionar sem esse monte de tranqueira que tem no seu dia a dia. Bacana? Potencialmente, para a maioria das pessoas que nasceu do quinto dia de Touro para frente, o ano pode ser muito mais tranquilo, mesmo com a quadratura de Júpiter, que ela passa rápido, né? Vai durar um mês e pouco, 2 meses talvez, mas bem pouquinho. Então ele passa uma onda ali meio esquisita e depois tá tudo certo. Só para o pessoal do começo de Touro é que aí a gente vai ter um ano assim que pode ser mais desafiador.
Mas, mais uma vez, tem que ver o que está acontecendo individualmente. Bacana? Não se assusta, porque isso pode ser muito, muito positivo. Faz a sua avaliação individual, que aí sim a gente consegue ter uma visão bem clara das coisas.